Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um O Mundo do Trabalho Mudou. E agora? O que a gente vai fazer? Hoje nós vamos receber, até homenageando todas as mulheres que sempre nos prestigiam, e os homens também, por que não? Essa semana que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, com notícias um pouco desanimadoras, eu diria. Mas hoje a gente vai receber uma super convidada que já entrou, inclusive, já está aqui conosco, a Valquíria Silva, que é advogada, assistente social, já esteve ocupando cargos no governo, já trabalhou na iniciativa privada, enfim, tem um currículo infindável. Eu ficaria aqui uma live só para falar do currículo da Valquíria. Mas ela tem uma coisa no currículo que muito me orgulha. Ela foi minha aluna no curso de Direito. Então ela hoje, além de representar as mulheres nessa semana especial em que celebramos a necessidade de refletirmos sobre o papel da mulher, principalmente no mercado de trabalho, ela também representa as alunas e os alunos que estiveram comigo durante toda a minha trajetória. Eu quero também deixar registrado aqui no começo dessa live um forte abraço para uma amiga queridíssima, a Kátia, esposa do Antônio, que sempre está aqui conosco, que já foi meu entrevistado, meus amigos queridos. Hoje é aniversário dela, então eu fiquei para deixar aqui um registro, um feliz aniversário, tudo de bom, muito sucesso. Não poderia deixar de falar e mandar esse beijo, esse abraço especial para minha amiga Kátia. Eu quero agradecer todo mundo que está entrando. Boa noite a todo mundo e vamos chamar logo a Valquíria, porque se eu deixar, a Valquíria não vai falar tanto, porque eu falo. A gente começa a semana com notícias muito tristes de um relatório que saiu da PwC falando a respeito das conquistas das mulheres. As mulheres perderam uma grande fatia de conquistas nos últimos anos. A gente retrocedeu aí no mínimo 4 anos. Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. O mundo do trabalho mudou. E Boa agora? noite, O que a gente vai fazer? boa noite, Tudo boa bem? noite, Karina. Tudo bem, querida? Quem é a Valquíria Silva? Pela Valquíria Silva, a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados agora nessas lives de 2021. Quem é você por você mesma? Uma mulher que está se transformando sempre, seja pela história, seja pela necessidade, né, Karina? Isso é verdade. Você é um exemplo, como eu falei anteriormente na nossa chamada mais cedo, um exemplo de mulher, um exemplo de profissional, um exemplo enquanto aluna, que sempre esteve presente aí durante os 5 anos da faculdade. Eu tive a oportunidade de estar com você durante todos esses períodos, direto ou indiretamente, e também uma profissional de sucesso hoje, já ressignificando um pouco mais a sua carreira, resgatando algumas questões aí, estão colocando aqui, ó, excelente pessoa e profissional, gente parabenizando, sejam bem-vindos os seguidores de Valquíria. Eu quero te agradecer, Valquíria, primeiramente pela tua generosidade em aceitar o meu convite, que eu sei que a sua agenda é sempre muito apertada, com muitos compromissos, mas eu quero te agradecer, você atendeu o meu pedido, e a gente vai falar de um tema que é um tema muito caro. Ó, Antônio Firmino, no começo da live mandei parabéns para a Kátia, hein? Tá registrado, depois você assiste o comecinho. Bom, a gente teve aí um relatório da PwC falando a respeito das questões das mulheres, né? A perda. Você está me ouvindo bem, Valquíria? Tô te Ok. ouvindo bem aqui. Ótimo. A gente lê esse relatório com muita tristeza, porque na pandemia, eu tenho falado sempre aqui nas lives, a gente sempre fala sobre qualidade de vida no trabalho, sobre assédio moral, assédio sexual, como fazer com que a gente tenha melhor qualidade de vida, não só no ambiente de trabalho, mas nesse equilíbrio trabalho e vida pessoal, porque tudo se confundiu muito nesse período da pandemia. E o relatório disse muito claramente que nós perdemos muitas coisas e que só iremos começar a reconquistá-las a partir de 2030. Eu já começo com 30. essa primeira Isso. provocação, que foi uma pergunta que me fizeram pela internet. Como você, enquanto profissional da área jurídica, enquanto uma pessoa que também trabalha com questões sociais, é palestrante, trazendo às mulheres a oportunidade de digamos assim, um ressignificar econômico, não é? Principalmente depois dos 50 anos. Como é que você está vendo tudo isso? Boa noite mais uma vez a todo mundo que está nos assistindo.
Boa noite. Primeiro quero dizer para vocês que é um orgulho, uma alegria enorme. Karina foi minha teacher, eu brinco com ela, eu falo minha eterna professora, né? Então é um prazer muito grande, Karina, estar aqui. Também um segredinho, eu fui monitora das disciplinas que Karina ministrava no curso de Direito, propedêuticas, Isso sempre aí. na área mais social, né? E, Karina, o que que eu vejo? Eu até comento isso com os meus filhos, com a minha filha de modo especial. O planeta está passando por um momento muito difícil, né? E de modo muito especial, nós, Brasil, país com muitas desigualdades sociais, aonde a vulnerabilidade social é muito grande e as desigualdades de gênero, de raça, de renda aumentou muito no período da pandemia, né? Se eu não me engano, o Banco Mundial, ou IPEA, relatou que o acesso das mulheres ao mercado de trabalho no mínimo regrediu em 4 anos. Então, eu vejo com muita preocupação as mulheres não se desesperarem diante desses novos fatos. E aí, Valquíria, como ter esse equilíbrio para que o mercado de trabalho não venha ser algo que oprima ainda mais as mulheres? Primeira, eu penso que é a questão do equilíbrio emocional. Ou seja, está nos ouvindo, deve estar vivendo a experiência de muitas vezes sentir Opa, eu uma acho que tivemos angústia, uma pequena um travadinha aí ou só pânico. travou para mim aqui? Será que só travou para mim? Eu estou te Valquíria, ouvindo bem. Valquíria, o pessoal está falando aqui que o seu som está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar de repente o seu Ah, som. tá. Tá, vou tentar aqui ver se melhora. Melhorou? Melhorou? Pessoal que está nos ouvindo, Melhorou, consegue ouvir bem? Dá um ok? joinha aí para a Tá gente poder. melhor? Porque para mim está ótimo, mas o pessoal está Tá dizendo que não melhor? está tão alto. Aí, se o pessoal puder. E outra coisa, Não gente, tá tão tem um alto. coraçãozinho aqui no cantinho da tela de vocês. Aperta esse coraçãozinho e manda aviãozinho para todo mundo assistir a live, porque quando falar de mulheres e de desafios, vamos lembrar de Valquíria. Então, isso é importante para nós. Mandem coraçõezinhos e aviãozinhos. Se cada um que estiver aqui conosco mandar um aviãozinho para uma única pessoa, nós seremos muitas pessoas conectadas. Mas, Valquíria, voltando, que deu uma paradinha, agora voltou de vez, melhorou. Estão dizendo aqui, ó, melhorou, que bom. Os grandes desafios das Deu mulheres, uma você falava um pouco sobre melhorada? isso, esse Tá melhor o equilíbrio, como volume? fazer, Tá melhor? tá? Tá. Eu penso, vamos agora sim, tá? A advocacia com o serviço social e enquanto mulher, né? Mulher olha fora, que tem filhos, e mulher acima de 50 anos. Então, é aquela conversa que a gente teve hoje. Nos momentos de angústia, nós pensarmos que essa é uma realidade e que o Brasil como um todo ele está passando sim por alguns problemas. E aí o que que é? Não se cobrar muito. Por incrível que pareça, ontem eu postei que nós iríamos fazer a live hoje, eu recebi várias mensagens de amigas, de colegas, advogadas, mulheres, assistentes sociais também, me questionando, Valquíria, eu estou vivendo uma jornada tripla de trabalho, não estou sabendo como conviver com isso. Então, primeira coisa, eu acho que a gente se dá o direito, Karina, de momentos de ociosidade. Que é isso? Pegar pequenos Valquíria, momentos Valquíria, Valquíria, do dia você está me que ouvindo? dão Você está me ouvindo? um tempinho Valquíria? para nossa cabeça. Isso quer dizer o quê? Tomar um café sozinha,
Tá Não, ouvindo? pois é, Dando o para pessoal tá ouvir? falando que o seu som tá Tá dando para falhando. Eu ouvir? acho que Eu Valquíria, vamos fazer o estou. seguinte: Eu você quer estou. sair e Você entrar de novo para ver se conecta melhor? tá me ouvindo? Mais ou menos. Oi, Karina. Tá Tô te caindo? ouvindo. Tô. Caiu? Ó, o Firmino tá falando aqui que voltou. Mas tá dando umas travadas. Você quer sair e voltar para a gente ver se melhora? O que que você acha? Pronto, a Valquíria perdeu o sinal, gente. Mas olha só, fazendo um resgate um pouco. Valquíria, volta que eu te chamo de novo. Fazendo um resgate um pouco do que a Valquíria colocou para gente já no comecinho dessa nossa live, é uma pena que o sinal da internet não está ajudando, mas vamos chamar ela aqui de novo e com certeza ela vai fazer parte aqui dessa discussão. Deixa ela voltar, que aí a gente chama de novo e ela, Valquíria, entra de novo, que aí você participa da live. Ah, entrou aqui, pronto. O sinal dela tinha caído mesmo. Mas ela estava falando sobre esse equilíbrio, ou seja, a gente precisa trabalhar muito essa questão do equilíbrio, porque as mulheres estão tendo uma jornada de trabalho que antes estavam constatados através das pesquisas que seriam 4 horas a mais e agora pulou para 7,7 horas, ou seja, a gente tem aí uma jornada muito significativa por parte das mulheres que têm que lidar, além do trabalho, com os filhos, marido, muitos Oi. idosos que foram morar, a mãe, o sogro, a sogra, o pai, que foram morar com essas mulheres. E as mulheres assumiram também esse papel dessa jornada com 7 horas a mais e buscar conseguir um equilíbrio dentro desse contexto é muito difícil. A Valquíria já está de novo com a gente. Valquíria, obrigada por ter voltado. Tá lá a Valquíria caçando sinal, gente. Faz parte da live isso. Você está me ouvindo, Valquíria? Agora está sem som. Eu vou tentar ver se eu acho. Você tá. Ela está tentando um sinal aí da internet, gente. Mas enquanto a Valquíria tenta o sinal da internet, que faz parte da nossa jornada de live, sempre tem essas questões, ela vai e volta e aí a gente continua. Mas pensando um pouco sobre isso, qual é realmente o maior desafio hoje das mulheres? Eu diria para vocês, muito tranquilamente, buscar esse equilíbrio que a Valquíria foi tão feliz em pontuar, ou seja, conseguir fazer com que tudo isso seja atendido da melhor maneira possível. Sem sombra de dúvida, muitas mulheres estão sendo desligadas dos seus trabalhos com a alegação, infelizmente, de que não estão conseguindo este equilíbrio. Isso significa para muitas mulheres também um processo de frustração muito grande, porque nessa história toda que nós estamos colocando para vocês aqui de maneira tão clara e objetiva, uma das coisas que nós precisamos fazer é também trabalhar a nossa saúde mental. Como você consegue trabalhar a saúde mental com tantas demandas, com tantas questões importantes e as mulheres sobrecarregadas em 7 horas da sua jornada? Essa é uma grande questão. Eu me recordo que no começo da pandemia, uma das pessoas que estava nos assistindo entrou na live e disse exatamente essa frase. Me marcou, por isso eu vou repetir para vocês. Eu preciso esperar o meu marido terminar o serviço dele para que eu possa começar a trabalhar. E esse horário gira em torno de 8 horas da noite. Ou seja, ela teve uma flexibilização com relação a como trabalhar dentro da empresa dela, porém ela não tinha espaço físico na casa. E isso sobrecarregou essa pessoa, ela desenvolveu o que a gente sempre fala aqui sobre a síndrome de burnout, e hoje ela está em tratamento para buscar este equilíbrio que ela não conseguiu sozinha. Valquíria, você me escuta agora bem? Eu tô te escutando. Você tá me escutando? Tô te vendo, tá dando um delay, mas se você Oi. quiser continuar o que você estava falando. Você não tá me escutando, né? Tô te ouvindo, mas está dando um atraso pequeno. Tá dando para ouvir, Tá não, dando né? para ouvir. Você tá no Wi-Fi ou tá no sinal da É essas internet? danadas das nossas internets, gente. Moro. Mora Eu no tô no interior, gente. Ela mora num lugar belíssimo. Wi-Fi, amiga. Tô no Wi-Fi, Não tem problema. Olha só, deixa eu te falar uma mas coisa. eu moro no interior, Se você gente. quiser desligar o seu sinal, A internet não.
Se você quiser desligar o seu sinal de Wi-Fi e tentar fazer pelo seu 4G, a gente pode também tentar. E aí eu continuo aqui. Já tem gente entrando e falando bastante coisa aqui. A mulher, a Vidigal, muita verdade. Trabalho quando meu marido termina, chega e termina o dele. Nelson Morghetti, também foi meu aluno, já vi aqui também Beatriz, minha aluna. Duas gigantes na luta pela igualdade de mulher no cenário social também, do reequilíbrio social como todo, Karine, Valquíria, gigantes, muito obrigada. A gente faz aqui o que a gente pode. Já vi também o Ander, que foi nosso convidado da semana passada, aliás, uma live, que foi um espetáculo, foi muito legal, falando sobre o mercado profissional, do ponto de vista do profissionalizante, tecnólogo, até o ensino superior e essas diferenças. Mas voltando para o nosso tema, enquanto a Valquíria consegue ali, é uma pena, porque mais cedo a gente testou e deu tudo certo, mas como a internet não é da nosso domínio, a gente tem que carecer, às vezes, dessas questões. A NET coloca, o burnout nas mães já chama atenção, sendo denominado mami burnout. Quanto mais dedicadas e perfeccionistas, mais elas sofrem. Realmente, as mulheres têm grandes, imensos desafios. Desde o começo da nossa história, do ponto de vista da entrada da mulher no mercado de trabalho, nós tivemos que enfrentar várias diferenças. E ainda existem pesquisas que comprovam que essa igualdade em relação aos salários, em relação ao mercado de trabalho, ainda vai demorar no mínimo mais uns 20 anos. Talvez essa pandemia retarde esse processo e isso traz para a gente uma série de reflexos que, infelizmente, vão se perder com o tempo. Valquíria, você está conseguindo me ouvir agora bem? A internet, infelizmente, não está socorrendo, minha amiga. Você ouve com atraso, não é isso? Não, agora eu estou te ouvindo melhor. De todas as vezes que você entrou, essa é a melhor. A imagem e o som não estão. Porque eu tentei mudar o sistema da rede Wi-Fi. Só que aí eu perdi um pouquinho a fala de vocês, seguem a. Tá. Apesar desse atraso, se você quiser continuar falando, aí a gente vai te ouvindo, que fica melhor, eu não te interrompo. Tá. Eu vou falar um pouquinho e aí qualquer coisa eu vou sinal e aí eu sei que você está querendo, tá? Vou tentar socorrer alto. As coisas que é importante nós falarmos em relação da mulher no mercado de trabalho, uma pesquisa do Banco Mundial, ela disse que mulheres perderam fato maior do que os homens no período da pandemia. Porém, líderes, mulheres, donas de empresa demitiram menos pessoas do que homens líderes de empresa. Mulheres no período de pandemia, obviamente, assumiram vários papéis em casa com não remunerado. E um trabalho aonde Gente, é uma coisa impressionante. Valquíria, passou a assumir não só o trabalho, mas o cuidado com a mãe, o cuidado com os filhos, a atividade de casa dos seus filhos. Penso que é um assunto que nós temos que debater com homens. Valquíria, não deu certo. Valquíria, o pessoal está falando, a minha mãe até está perguntando aqui, é uma conspiração sobre o assunto e o pessoal não está te ouvindo, não está conseguindo te ouvir mesmo. Eu vou pedir mais uma vez, infelizmente, para você tentar sair e entrar de novo. Pode ser. Enquanto isso, eu vou tocando a live aqui sem problemas. É uma pena, porque eu estou perdendo uma grande oportunidade com uma super profissional, mas a internet não está me ajudando. Pode ser? Você sai e entra de novo? Vai ter uma hora que ela vai desistir. Tá muito ruim, que pena. Uma super profissional, uma profissional com conhecimento infindável, principalmente com relação
a essas diferenças. Ela falava sobre um relatório que saiu do Banco Mundial, relatório esse que dizia justamente essas questões das diferenças que nós estamos tendo no mercado de trabalho e como isso vai ser analisado por todas as empresas daqui para o futuro. Pesquisas comprovam, gente, quem investe em mulheres, quem investe em contratação de pessoas do sexo feminino, tem um retorno social, tem um retorno de capital no sentido de valor, não no sentido apenas financeiro, tá? Mas isso reflete também no sentido financeiro. Mas a questão do valor da empresa é algo impressionante. Por que a gente está falando sobre isso? Porque quando nós falamos muitas vezes de diversidade, você não fala necessariamente de inclusão. Então, você falar de diversidade, ou seja, trazer pessoas de vários, digamos assim, vários segmentos, falando de gênero, falando um pouco sobre a questão da etnia, ou seja, várias questões que são pertinentes à diversidade, se você não traz essas pessoas para a ação, ou seja, oportuniza um crescimento dentro das empresas ou até mesmo no serviço público, consequentemente, de nada adianta você falar sobre essas pessoas estarem no teu quadro de funcionários ou de servidores, no caso do serviço público, se essas pessoas elas não conseguem atingir o protagonismo necessário, como é o caso das mulheres, que é um dos grandes desafios. Por mais que as pessoas, muita gente, aí quando eu falo as pessoas, eu falo de um grupo específico, né? Por mais que algumas pessoas ainda tenham uma visão muito deturpada sobre como as mulheres são encaradas dentro do mercado de trabalho, nos últimos anos nós tivemos também grandes conquistas, mulheres que assumiram papéis e funções de extrema relevância em segmentos que até então não eram ocupados por mulheres. Mulheres que assumiram funções de gestão dentro de mineradoras, de siderúrgicas, mulheres que assumiram gestão dentro de empresas que jamais tinham tido mulheres ocupando cargos de chefia. Então, isso já é uma mudança significativa, porém, nós ainda precisamos de mais espaço. As mulheres ocupam mais de 50% das salas de aula no ensino superior. Isso significa que o preparo para ocupar esse lugar já existe. As mulheres se dedicam muito em relação à busca desse equilíbrio entre família e trabalho, e na hora em que precisam ser reconhecidas nesse lugar, automaticamente, por uma visão até deturpada e discriminatória, elas não conseguem esse espaço. Então, por isso que a gente trouxe esse tema. É uma pena que a internet não está ajudando, mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa falar sobre isso a todo momento, não apenas no 8 de março, não apenas no mês de março, não apenas no ano de 2021. É um tema que precisa ser discutido e recorrente para que nós possamos definitivamente ocupar essas lacunas que ainda existem. E são muitas, gente. Eu escuto muitas mulheres dizendo o seguinte: eu, como mulher, preciso fazer o dobro para conquistar a mesma coisa que um homem conquistaria. Para muitos homens, essa fala pode ser uma fala um pouco radical feminista, digamos assim. Mas todas as mulheres precisam ser feministas para estarem juntas em prol de um desenvolvimento coletivo. Caso contrário, se uma fizer e a outra não, automaticamente você quebra toda essa possibilidade de circundar as oportunidades que ainda tem. Gestores da pandemia precisam ter um olhar flexível, de empatia e solidário com as mulheres, diz a Anete, que também já foi nossa convidada, foi uma super live, inclusive, sobre ergonomia. E essa fala da Anete, ela é fundamental para que a gente entenda o seguinte: as mulheres, elas realmente precisam ter esse lugar, esse espaço, e os gestores precisam ter esse olhar sensível. Imaginem vocês que certa vez estava fazendo um curso, ministrando um curso, quando uma das pessoas que estava no curso falou assim: só um minutinho que eu preciso amamentar meu filho. Levantou e saiu. Numa situação comum, onde você está no espaço físico, obviamente que você vai ter uma série de dificuldades. Você não vai sair do seu escritório para ir na sua casa amamentar, você vai ter uma outra circunstância. Mas com o filho do lado, com o marido precisando de uma atenção, com o pai ou a mãe com quem você mora, com um avô que de repente está passando esse período de pandemia na sua casa, obviamente que você não vai falar assim, só um minuto, que aí é que entra esse olhar sensível que a Anete falou. O Mário está colocando aqui: voltamos, é preciso valorizar mais as mulheres
um expressivo número delas é arrimo de família. Nossa, Mário, fundamental você ter falado isso. As mulheres, elas também já ocupam esse lugar de forma majoritária, principalmente quando nós falamos no campo do empreendedorismo. O empreendedorismo feminino aumentou muito nos últimos anos, porque as mulheres ocuparam esse espaço. Então, é óbvio que a gente precisa ter esse olhar. A NET coloca: a mulher se dedica à família, célula da sociedade e da formação de cada cidadão. Sim, sem dúvida nenhuma, ela se dedica. Até essa semana nós estávamos conversando aqui em casa falando sobre isso. Por mais que um homem seja participativo na educação dos seus filhos e na estruturação da família, a mulher executa determinadas coisas que só ela pode fazer. Então, por mais que o homem ele se dedique para poder contribuir, dividir essas tarefas, a mulher ainda é a protagonista da história, no caso, por exemplo, da amamentação, no caso daquele filho que sente a falta do calor materno, que por mais que o pai seja carinhoso, a mãe tem aquele cheiro diferente. Então, a gente sabe que é uma diferença significativa. Obrigada! Doutora, olha lá quem está aqui, Cássio Moro, que também já esteve comigo, juiz do trabalho, já esteve numa live comigo, meu colega da UVB. Antônio... Eu acho que agora vai dar certo. Hein? Opa, Valquíria agora voltou com tudo. Olha, só para fechar, Valquíria. Agora vai dar certo. Muitos... Eu fui no meu escritório. Maravilha, você é demais. O Antônio está colocando aqui, muitas mulheres se reinventando agora na pandemia para ajudar no sustento da casa. Sim. Bom, vou deixar agora a Valquíria com essa fala, porque a internet nos prejudicou, mas eu segurei a live aqui para você. Valquíria, fala para a gente, você estava falando do Banco Mundial e eu vim no escritório, peguei o carro, vim ver se a internet melhorava. Mas vamos lá, gente. Olha só, eu acho que vocês já devem ter dado uma pincelada, né, nessa questão da reflexão, que a mulher está assumindo diversos papéis. Acredito que isso vocês tenham comentado. Eu acho que é importante, Karina, instrumentos para que a mulher tenha menos questão da política pública, né? Não se dá para pensar, viver uma pandemia sem ter políticas públicas de suporte para a mulher. Valquíria, quando você fala de políticas públicas, quais seriam essas políticas públicas? O auxílio emergencial é uma delas, a questão das creches, a questão do acesso à saúde, à educação, o acesso ao empoderamento da mulher dentro de grupos de convivências dos CRAS, são centros de referência de todos os municípios do Brasil. Dentro desses CRAS, Karina, interdisciplinar, que trabalham as questões do empoderamento. Gente, não é possível. A internet hoje não está minha amiga. Valquíria pegou o carro, saiu da casa dela, foi para o escritório e a internet está querendo bloquear a Valquíria? Não é possível. Vocês estão me ouvindo bem? Porque será que sou só eu que estou com essa dificuldade? Dá um joinha aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo. Se está todo mundo me ouvindo bem e se estão conseguindo ouvir a Valquíria. Se não está me ouvindo... Bom, Valquíria, eu não sei não, mas a internet não está sendo sua amiga, nem minha. Você bem, a Valquíria travando. Valquíria, não sei, eu acho que a internet hoje deu alguma coisa errada. Mas, enfim, você consegue me ouvir? Você, ok, a Val está falhando. O Nelson está falando que você não está conseguindo ser ouvida. Minha amiga, que tristeza, estou muito chateada.
mas ela falava justamente sobre um ponto que é super importante, a gente tinha conversado sobre isso, as políticas públicas. Hoje, a mulher é poderosa por si só. Não gosto, me perdoem da palavra empoderamento. Mulher já nasceu poderosa. Eu concordo, Antônio. Eu sempre falo dessa questão, eu digo que é empreendedorismo feminino, porque nós somos empreendedores. Mas a mulher já nasce poderosa. A Valquíria agora ficou sem som, ela está falando que é para continuar sem ela. Não! Infelizmente, estou no interior. Gente, ela fala que está no interior, mas ela mora num lugar belíssimo, tá? Num lugar super bonito, um balneário no Espírito Santo. Se ela mora no mesmo lugar que ela morava quando eu a conheci. Mas ela falava sobre as políticas públicas. Então, eu só vou resgatar essa fala. Valquíria, tenta sair e entrar de novo. A gente vai conseguir, minha amiga, nem que seja nos 20 minutos finais. Porque a gente consegue. A gente tem tempo ainda, tem meia hora ainda de live. É capaz da gente conseguir. Ela falava sobre as políticas públicas. As mesmas políticas que são feitas para mulheres, muitas vezes são feitas de forma equivocada. Um grande exemplo que ela deu do auxílio emergencial que foi fornecido aí no ano de 2020. Agora, no imposto de renda de 2021, muitas mulheres, por serem dependentes dos seus maridos e naquele período solicitaram auxílio emergencial, vão ser obrigadas a devolver o dinheiro. Isso tem acontecido de maneira muito recorrente. Se foi feito de forma equivocada, se o sistema concedeu de maneira equivocada, só mesmo quando for verificado tudo isso é que vai ser constatado. Mas, sem dúvida nenhuma, essa falta de cruzamento de dados prejudica muito. E, nesse caso específico, as mulheres foram altamente prejudicadas, porque muitas delas solicitaram o auxílio, mas não se atentaram ao fato que eram dependentes dos seus respectivos cônjuges, então agora estão tendo que devolver. Assim como também muitas mulheres arrimo de família, como foi citado aqui, solicitaram auxílio, e esse auxílio, num primeiro momento, foi concedido em dobro, e muitas também não receberam. Então, quando a gente começa a falar um pouco sobre essas questões, a gente traz aí à baila a necessidade de políticas públicas que sejam estruturadas e sustentáveis para as mulheres, para que elas tenham as mesmas, ou pelo menos as oportunidades necessárias no mercado de trabalho, porque as mesmas oportunidades a gente sabe que não tem, né, gente? Nós que estamos no mercado de trabalho, a gente sabe que a coisa é muito difícil e vai além daquilo que nós conseguiríamos. Vocês estamos ouvindo bem, Valquíria está entrando de novo. Peraí, vamos lá, vamos colocar a Valquíria. Não somente hoje que a internet está a desejar. Realmente, a mamãe está colocando isso aqui. Um beijo, mamãe. Realmente, a internet nos últimos tempos não está tão legal. Não sei se é essa transição que eles estão querendo fazer aí do 5G, talvez a gente fique sem internet. Valquíria voltou! Pronto, está com a gente de novo. Estou tentando de todas as Não, não tem problema não, a gente está te ouvindo agora. formas ficar com vocês, mas hoje a internet, pô, amiga. Tá, a gente está te ouvindo. Você está Tá me te ouvindo? ouvindo. Me ouvindo? Está um pouco ruim, mas dá para ouvir. Sim. Tá dando para ouvir? Sim. Tá ouvindo, Karine? Tá dando para vocês ouvirem ou não? Ai, o Antônio está dizendo que não está ouvindo. Não tá dando para ouvir, né? Não. Isso. Segue firme. Gente, eu acho que dessa vez não vai dar mesmo para a gente fazer essa live com a Valquíria. Eu vou ter que trazer ela de novo num outro dia, numa outra oportunidade. Mas, de qualquer maneira, algumas coisas a gente já tinha conversado, então eu vou tocar aqui a live e você pode ficar com a gente, sem problema nenhum. Você falava no último momento sobre o papel do CRAS. Então, o terceiro ou quarto ato de Valéria. De Valquíria, mãe, Valquíria. Valquíria vai ficar com a gente aqui, tá travando muito. O pessoal tá dizendo, Valquíria, ai, que pena, tô muito triste. Mas ela falava um pouquinho sobre os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Todo município tem um CRAS.
Então, consequentemente, se você conhece alguém, aquela mulher que está hipossuficiente, ou seja, que está passando por um processo vulnerável economicamente, orienta, você que está nos assistindo, com certeza teria uma oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Orienta essa pessoa a procurar um centro de referência de assistência social para que ela possa buscar o máximo de oportunidades, de chances para melhorar. A gente tem percebido que muitas mulheres têm assumido esse papel. Inclusive agora, pouquinho antes da gente começar a live, viralizou uma história, não sei se vocês fazem parte daquela plataforma profissional chamada LinkedIn, que é tipo um Facebook, só que é para o lado profissional, né, para as questões profissionais. Ana Paula está aí. Íamos nos falar hoje, Ana, enviei mensagem. Ah, tá, Ana Paula está aqui, ó. Então, Ana Paula, já estamos... A Ana Paula Velasquez. Ana Paula, ó, Antônio está falando contigo aqui na live. Bom, uma das coisas que a gente tem percebido é o quanto essas plataformas profissionais têm ajudado mulheres a serem recolocadas no mercado de trabalho ou conseguirem novas oportunidades. Teve uma história que viralizou no LinkedIn essa semana, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter esse contato com essa história, de uma moça que tomou a frente, tornou-se arrimo de família, por uma questão de necessidade pura e simples, por conta de uma coisa chamada desemprego. Quem nunca ouviu falar? O Brasil, como eu já falei aqui algumas vezes, estamos aí oficialmente com 14 milhões de desempregados, sendo que nós temos aí em torno de 27 milhões de pessoas envolvendo desempregados e pessoas que estão aí naquelas categorias onde eles já perderam a vontade de buscar ou são informais, ou seja, eles não estão nesse quantitativo estatístico oficial do governo. Automaticamente, essa pessoa, ela vendo o marido desempregado, ela conseguiu, com os últimos 20 reais, ela resolveu tomar uma decisão. O que ela faria com esses 20 reais? Compraria alguma coisa ou ela tomaria um rumo? Ela foi, comprou ingredientes para fazer bolo, para fazer doce, e ela em pouco tempo conseguiu dobrar esse valor e hoje ela está empreendendo na área de doces e ela vai estar aqui conosco no mês de abril. Já aceitou o meu convite para estar aqui conosco, é uma matéria que super viralizou. Quem me segue no LinkedIn pode dar uma olhada lá. Ela vai falar com a gente o quanto isso mudou a vida dela. Ou seja, para muitos aqui que estão nos assistindo, que têm o seu emprego, que são profissionais já bem-sucedidos, pode não ser uma história que toque no coração. Apesar de os meus seguidores, eles têm um coração como o meu, assim, pulsante, e que gosta dessas histórias inspiradoras. Mas eu senti tanta verdade na história dela. Eu senti tanta... E ela tem uma vaquinha virtual, e o pessoal está se mobilizando no LinkedIn, está compartilhando. Eu, inclusive, compartilhei a história. Só que mais do que compartilhar a história no LinkedIn, eu convidei ela para contar a história ao vivo aqui para a gente. Então, em abril, ela estará conosco para contar essa história. A gente ainda vai agendar uma data certinho, para que a gente possa se sentir inspirado e também, talvez, inspirar outras pessoas com essa história. O Antônio está colocando, opa, o pessoal chegando aqui, a Valquíria saiu e falou, nós precisamos fazer sororidade. Sororidade foi uma palavra muito falada no período da pandemia. Eu, particularmente, é uma palavra, para mim, relativamente nova. Eu ouvi há poucos anos falar de sororidade, que não era uma palavra que era muito comum a ser dita, mas é justamente aquela máxima de que as mulheres elas precisam se unir em prol de um objetivo coletivo, comum. Só que tem um detalhe nessa história. Eu, ao mesmo tempo que aprendi o que era sororidade, eu tive uma experiência de perceber pessoas fazendo discurso de sororidade, mas não praticando a sororidade em si. A gente precisa tomar bastante cuidado entre essa questão da teoria e da prática. Eu sempre falo isso. Não adianta você querer fazer um bom discurso se você não fizer uma prática desse seu discurso. Ele se torna muito vazio, muito inócuo. Então, a Valquíria é muito feliz quando ela fala precisamos fazer sororidade, não apenas falar de sororidade. Precisamos ver que uma mulher que está ali ao nosso lado, que precisa de um auxílio, que precisa de uma ajuda, trazer essa mulher para o nosso palco, para o nosso cenário e torná-la protagonista da sua própria história. Então, é isso que eu tenho procurado fazer através dessas lives, não apenas com as mulheres, obviamente, mas hoje, como estamos falando de um tema
sobre os desafios das mulheres, obviamente que é isso que a gente vai deixar destacado. Tem gente entrando aqui falando que está com saudade de mim. Isaac Queiroz, outro aluno querido, saudade também. Parabéns aí pela vereança, está fazendo um bom trabalho, nos represente bem. O Firmino Antônio coloca, durante essa pandemia, os setores de comércio e prestação de serviço desempregou muitas mulheres. Sem dúvida nenhuma, esse é um número que vem agora na próxima estatística, com certeza, do IBGE, Antônio. É um número expressivo de pessoas que estão sendo desligadas do sexo feminino, do gênero feminino. Por que a gente tem visto isso? Justamente pela falta desse olhar sensível de quem é gestor desse processo. Porque ele entende o seguinte, quando ele tem que escolher, e aí eu vou falar uma coisa que para vocês não é novidade, quando ele tem que escolher entre um homem e uma mulher, ele vai desligar a mulher, por mais competente que ela seja. E aí gera na gente uma sensação assim de muita tristeza, porque nós somos competentes, nós somos pessoas que conseguimos conciliar vários papéis, por que não? E por que não também esse protagonismo para as mulheres? Então, assim, se a gente pudesse, é uma pena que a Valquíria teve que sair da live, mas se a gente pudesse elencar alguns desafios que a Valquíria falou aqui bem no comecinho que a gente conseguiu ouvir, é a questão do equilíbrio, família e trabalho, é a questão do buscar estruturar-se dentro desse processo de maneira que a sua saúde mental também não seja afetada, é conseguir entender que nós não precisamos abrir mão de determinadas coisas em prol de outras, como já fizemos durante muito tempo. Muitas mulheres abdicaram, por exemplo, de serem mães por conta da carreira. Não era nenhuma escolha pessoal, mas é porque elas entendiam logo que, poxa, se eu tiver filhos, no período em que eu estiver fora, eu poderei ser desligada ou perder uma oportunidade de uma promoção ou deixar de ser lembrada. Isso tudo ainda continua acontecendo, mas tem mudado, e mudado para melhor. A gente tem visto também mulheres ocupando cargos de destaque, e isso a gente também precisa deixar registrado aqui. Porque se a gente falar só das mazelas, a gente vai terminar a live muito mais entristecida. Mas os dados são muito claros quando eles mostram que esses benefícios e esses direitos que nós temos conquistados nos últimos anos, eles têm sim, infelizmente, sido afetados, principalmente por conta da pandemia. A Help Show coloca aqui, infelizmente existem mulheres que não se preparam com outras atividades para imprevistos. Sim, nós tínhamos aí uma limitação muito grande entre fazer a formação e seguir aquilo a vida inteira. O ressignificar a sua carreira, que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui nas lives, é um exercício muito exaustivo e extremamente complexo, não é algo tão simples. Eu, por exemplo, junto com vocês, que sempre me apoiam, tenho ressignificado a minha carreira todas as semanas. Porque a partir do momento em que vocês me assistem, compartilham o que a gente veio aqui para poder dizer, vocês também contribuem para que eu seja fortalecida nesse ressignificar a minha carreira, sair do mundo físico e ir para o mundo digital. Então, isso faz com que a gente continue esse trabalho e perpetue o compartilhamento desse conhecimento. A Valquíria, que está conosco online, colocou: ramos de salão, comidas, festas, eventos, mulheres são a maioria e são áreas muito afetadas. Sim, a prestação de serviço, como disse também o Antônio, traz para a gente aí um segmento onde as mulheres elas têm uma participação maior. Então, quando a gente fala, por exemplo, em fechar os salões de beleza, nós estamos falando, na maioria das vezes, de mulheres que comandam esses espaços. Quando a gente fala de prestação de serviço na área de alimentação, nós estamos falando de mulheres também que comandam esse segmento. Em muitos lugares, muitas mulheres passaram a fazer comida em casa para ajudar no sustento da família, porque o marido ficou desempregado. E tornaram-se empreendedoras e hoje são empresárias. Festas, eventos, ou seja, vários segmentos que foram afetados pela pandemia e que são liderados por mulheres, obviamente. Então, a gente sabe o quanto isso tem sido difícil. O Mário colocou: todos os homens vieram de uma mulher, mais respeito é uma condição mínima. Sem dúvida nenhuma, Mário, mas muitos homens, infelizmente, esquecem que saíram de uma mulher. Então, quando eu falei anteriormente sobre essa questão de que, por mais que o homem participe desse coletivo família, a mulher ocupa determinados espaços nos quais ela não consegue ser substituída. Um deles, obviamente, é o gerar o outro.
Você foi muito feliz. Joel Rangel também está aqui com a gente. Parabéns aí pela vereança e pela atuação. Estou vendo sempre lá na internet seus vídeos. O Nelson coloca sororidade. Penso que, como seres humanos que somos, a irmandade deve ser na comunhão de ideias e luta pela igualdade, independentemente do sexo. O Nelson também, que foi meu aluno, queridíssimo, sempre muito participativo e sempre com boas palavras, e ele coloca isso e a gente precisa refletir. Nós somos seres humanos. Então, independente do gênero que nós estamos hoje, nós somos seres humanos. Somos parecidos, somos semelhantes, temos as nossas diferenças, mas precisamos ter as mesmas oportunidades. Então, a partir do momento em que a mulher tem que se desdobrar para ocupar esse lugar, automaticamente alguma coisa está equivocada. Então, a gente precisa repensar. O Nelson está colocando aqui, a Karina Show brilhando. Obrigada, você é sempre muito gentil. A Nete coloca, a participação dos homens necessita de apoio dos chefes, que estranham por vezes o homem se ausentar para ir cuidar dos filhos. Sempre perguntam se a mulher não pode ir. Se a mulher não pode ir, desabafo de pais dedicados. Esse. Quer dizer, e é legal essa fala da Nete, porque ela coloca uma questão muito fundamental nos países mais desenvolvidos, onde, inclusive, nessa pesquisa da PwC, foram os países que mais se destacaram em matéria de direitos para as mulheres, obviamente que a visão é um pouco diferente. Um exemplo são países que, na Europa, além de concederem a liberação para os pais na mesma proporção da liberação para as mães, quando elas tornam-se mães, ainda também tem um incentivo muito grande no sentido do cuidar dos filhos, do cuidar da família. E isso no Brasil ainda é um tabu, não se discute muito isso. Eu me recordo que o Antônio Firmino, logo que a gente começou um curso há bastante tempo atrás, ele falava sobre essa questão da licença paternidade e do quanto isso ainda precisava ser estruturado. No Brasil, a gente ainda tem muita coisa para conquistar, tanto no âmbito das mulheres, como também no âmbito dos homens, quando eles se igualam em condições daquelas que as mulheres estão. Então, a maternidade é uma dessas condições. Então, a gente percebe, pessoal, apesar da gente ter tido, aí, infelizmente, a saída repentina, inesperada, e não ter tido a oportunidade de ouvir a Valquíria na sua plenitude, mas o desafio continua sendo lançado todos os dias. As mulheres, elas precisam todos os dias se provar e provar para os outros. A gente não precisaria passar por isso, não. Nós precisamos, sim, ser aceita como um todo, como sociedade complexa que vivemos, ter as oportunidades ao protagonismo das histórias que são compartilhadas perante toda a sociedade e não necessariamente ficar nesse embate que nós sempre, infelizmente, em muitos momentos, temos a oportunidade de participar. Eu queria colocar aqui, mulheres que são líderes em empresas cumprem bem mais os protocolos de saúde. Dados do Banco Mundial, que pesquisou 40 países e 1.677 empresas de São Paulo. Muito boa. A Valquíria está lá online, mas está lá participando com a gente. Isso aí é importante. É uma pena que você não está aqui compartilhando esse diálogo conosco, mas não vai faltar oportunidade, eu vou te trazer de novo, hein? Fique tranquila que a gente vai refazer essa live aí. Mas ela coloca um dado importantíssimo, mulheres líderes de empresa. Temos vários exemplos. Nós temos o exemplo de uma mulher que tornou-se líder de empresa e tem muita gente que fala bem, tem muita gente que não fala tão bem assim, mas vamos falar do exemplo que ela se tornou em liderar uma empresa que humanizou as relações dentro desse processo, que é a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que fez vários processos seletivos, incentiva vários direitos às mulheres com relação às questões de maternidade, família e aos homens também. Então, ela torna o ambiente dentro do trabalho mais equânime, faz com que as pessoas se sintam pertencentes ao processo de maneira mais igualitária. Isso é muito fundamental. Quando a Valquíria falou sobre as políticas públicas com relação às mulheres, precisamos pensar nesses bons exemplos e trazer esses exemplos para todos os segmentos, todos os setores. Eu não posso simplesmente dizer que A, B ou C pode ser D. Não, todo mundo pode. As mulheres podem, a gente pode estar onde nós queremos, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não existe essa coisa da caixinha fechada. Isso já é história do passado.
Essa coisa de dizer que mulher não pode fazer o curso disso, ou que não pode fazer aquilo, que... não. A gente tem visto muito acontecer. Mulheres liderando, hoje tive mais um exemplo, mulheres liderando empresas em segmentos que jamais teriam sido oportunizados há, pelo menos, sei lá, 5, 10 anos atrás. Exemplo, chão de fábrica, mulheres chefiando chão de fábrica, mulheres coordenando oficinas, mulheres trabalhando em empresas automobilísticas e desenvolvendo produtos que aparentemente não eram para o segmento das mulheres. Hoje a gente já começa a ver essa mudança. Inclusive, hoje eu tive um exemplo muito interessante da primeira mulher que fez a transmissão, né, de um jogo de futebol. Então, ela integra pela primeira vez na história uma mulher ocupando um cargo que nunca tinha sido ocupado por nenhuma outra mulher. Estamos chegando lá. Então, é uma pena realmente que a Valquíria não possa estar conosco hoje por essa questão da internet, essa internet que não nos ajudou. Mas eu espero que, diante de todos esses desafios que nós tivemos enquanto mulheres para poder desenvolver a nossa fala, vocês estejam conosco. Na próxima semana, teremos também mais uma mulher para poder falar um pouco sobre as questões, principalmente dos impactos do mercado de trabalho, dando seguimento a essa live que a Valquíria iniciaria conosco hoje, na sua plenitude. Ela fez realmente o que deu para fazer. Eu agradeço o esforço de ter saído da sua casa, pelo carro, ido para o escritório, mas, enfim, a internet não foi nossa amiga hoje, vou querer você de volta, tá bom? Semana que vem eu vou trazer uma profissional da área de recursos humanos que vai falar para a gente o quanto tem sido pensado os recursos humanos para as mulheres e como isso tem mudado nos últimos anos. Então, eu espero vocês na quinta-feira que vem, às 20 horas, para a gente poder abrir esse nosso debate e, quem sabe, trazer aí a Valquíria. Não sei se a gente consegue esse mês, mas se conseguirmos um encaixe na sua agenda para a gente dar continuidade a essa fala, a gente faz uma live extraordinária para você poder voltar, tá bom? Que eu vou querer muito que você compartilhe o seu conhecimento. Fiz de tudo para conseguir chegar no seu patamar hoje aqui, mas com certeza se tivesse sido você, teria sido muito melhor. Quero agradecer a todo mundo que está participando. O Nelson coloca aqui: penso que com a quebra das fronteiras com a rede mundial de computadores, vivemos um momento ímpar para mudar conceitos que já não mais significam. Ou seja, a gente realmente, com a rede, nós temos conseguido quebrar muitas barreiras nos últimos tempos. Inclusive, só para a gente fechar, uma coisa que a gente vai falar semana que vem, muitas contratações têm sido feitas de forma cega, sem dizer qual a idade, sem dizer o gênero, sem mostrar a pessoa, sem foto, para que a gente possa minimizar um pouco essas barreiras. Então, a internet, nesse caso, tem ajudado bastante, com certeza. A Valquíria coloca: nós precisamos abrir novos espaços em áreas que não estamos atuando. Sem dúvida nenhuma, Valquíria, você é muito feliz quando coloca isso de maneira tão contundente. Quero agradecer muito a todos vocês que ficaram comigo e com a Valquíria, que virtualmente participou da live, trazendo boas contribuições. Quero convidá-los e convidá-las para estarem conosco na quinta-feira que vem. O mundo do trabalho mudou e agora a gente vai falar também sobre desafios, mas com uma profissional da área de recursos humanos. E me sigam, aqueles que porventura não estavam conosco antes, continuem aí ligados que a gente vai trazer muita coisa boa. Temos live agora no mês de março, abril. Gente, isso é permanente. Fica comigo, me segue. Antônio Firmino, um beijo para minha amiga Kátia. Abri a live falando sobre ela, vou encerrar falando sobre ela. Muito sucesso, muita coisa boa. A Kátia é uma profissional, uma mulher maravilhosa. Já convidei para ela fazer uma live comigo, mas por questões profissionais ela não vai poder estar conosco, mas sempre está ligada, sempre assistindo, sempre compartilhando, sempre discutindo. A gente depois da live às vezes até conversa sobre isso, mas hoje é um dia especial. Muito sucesso, muita saúde, muita alegria para todos vocês, em especial para minha amiga Kátia, que está fazendo aniversário hoje, tá bom? Um beijo grande para todos, um beijo grande para todas as pessoas que estão nos assistindo e para aqueles que vão também nos assistir lá no IGTV, tá? Compartilhem. Mário, obrigada. Um beijo para a Márcia também, que está conosco. Um beijo para todo mundo. A gente se vê quinta-feira. O mundo do trabalho mudou e agora? E assiste que você vai saber. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Saúde. Se cuidem.